E aí a gente vai para uma terceira parte da nossa conversa, né, doutora, que são as particularidades da prematuridade, né? Essa equipe, ela surge em prol dos prematuros, né? A gente sabe que os prematuros, pela própria história da gestação, intraútero, no momento em que nascem, né, de forma imatura, não só neurologicamente, mas globalmente, fisiologicamente falando, né? Eles sofrem, né? Eles sofrem insultos aí do ambiente porque não estavam preparados para nascer, né? Tinham que ficar mais um tempinho no forno, né? Mas vieram antes, né? E a gente sabe que dentro dessa prematuridade, isso é uma dúvida muito recorrente também no nosso Instagram, no seu também, com certeza. Né? O que é prematuro extremo? Qual que é a diferença de um prematuro extremo e de um moderado? Né? Então, assim, a gente sabe que a prematuridade, falando como um todo, ela já tem muitas particularidades. E quando a gente divide esses prematuros, né, em grau de maturidade, ou seja, quanto mais longe ou menos longe das 40 semanas gestacionais ele nascer, pode me apresentar mais ou menos particularidades, né? Então, nessa terceira parte, eu gostaria que você começasse explicando para os pais essa diferença do grupo dos prematuros, mesmo que todos eles tenham nascido prematuros, mas tem as suas diferenças nas subcategorias. Então, a primeira parte da nossa terceira parte da conversa seria essa. Então, todos eles, né, todas as crianças, né, os bebês que nascerem antes das 37 semanas, a gente vai considerar prematuros ou pré-termos, né? A gente usa esses dois termos mais científicos. E aí, dentro desses menos de 37 semanas, existem os prematuros extremos, né, que são aqueles que nascem geralmente antes de 25 semanas. Existem os prematuros mais moderados, como a Teresa falou, e os prematuros mais tardios, que a gente fala, que já são assim, estava quase na hora de nascer, mas mesmo assim ainda foi antes de 37 semanas. Então, acima de 34 semanas, a gente já pode considerar um pouquinho mais tardio. Né? E isso vai fazer diferença também. Né? Da mesma forma que a gente falou, né, que as crianças são diferentes e que a gente não pode comparar, eu não posso querer comparar o crescimento, o desenvolvimento de uma criança que nasceu com 23, 24 semanas, né, de um bebê que nasceu com 36, 35 semanas, por exemplo. Vão ser, né, cada uma desses bebês tiveram tempos diferentes dentro né, do útero, dentro da barriga da mãe. Então isso faz muita diferença. A gente brinca que, né, brinca não, né, a gente fala, não, se a gente ganhar mais uma semaninha já ajuda. Uma Isso. semana faz toda a diferença para esses bebês. Então, assim, às vezes a gente pede para a mãe fazer repouso, às vezes interna, né, para fazer algum procedimento, para tentar ganhar o que a gente conseguir de semana, porque esse ganho é gigante. A gente pensa, 7 dias, não é nada. É muito tempo para esses É muito bebezinhos tempo. pequenos. Então faz muita diferença. Né? Então a gente precisa levar em consideração isso para a gente nem superestimar, nem subestimar o crescimento e desenvolvimento desses bebês. Senão a Isso. gente, né, para todos eles ia ser tudo muito ruim, eles iam estar todos errados, né, o peso estaria sempre aquém do que a gente gostaria, então não é por aí, né? E aí por isso a gente usa o conceito que a gente fala muito, né? E quem é mãe de UTI, quem é mãe de prematuro, geralmente já até sabe, elas aprendem muito rápido, que é a idade corrigida, né? A gente usa a idade corrigida para a gente tentar avaliar e acompanhar melhor esses bebês com mais propriedade. Então eu não posso, né, botar todo mundo num bolo só. Então a gente usa o que, né, a gente faz, pega a idade com que, né, com que o bebê nasceu e a gente vê quanto tempo ele deixou de estar na barriga da mãe até completar as 40 semanas. E aí a gente precisa descontar esse tempo da idade cronológica dele. Então a gente precisa sempre estar com essa continha na cabeça para a gente avaliar. Não, esse bebê hoje nasceu tem 5 meses, mas ele perdeu aí 2 meses de gestação. Então ele, na verdade, é um bebê de 3 meses. A gente tem que considerar, ter um olhar para ele como se ele fosse um bebê de 3 meses. Então, assim, essa idade corrigida às vezes é meio confuso, mas a gente, né, parando um pouquinho para pensar, a gente consegue entender. Então, assim, a gente desconta esse período
para a gente, né, entender melhor em que momento do desenvolvimento, do crescimento, esse bebezinho tá. Para a gente poder orientar de uma forma melhor, para a gente não esperar demais, né, daquele bebê que não teve tanto tempo, né, para o desenvolvimento cerebral, para o desenvolvimento pulmonar, para o desenvolvimento cardíaco, né, de todos os órgãos dentro da barriga da mãe. E que sofreu muita interferência de estímulos que ele não estava preparado para receber, ou que teve uma escassez de outros estímulos que ele deveria ter recebido, né? Então, por exemplo, o estímulo tátil, né, a dor que esses bebês recebem na UTI, as injeções, os procedimentos cirúrgicos, é uma sensação que eles não estavam preparados neurologicamente para receber isso, né? Ao contrário, eles queriam, por exemplo, tá dando cambalhota no útero, né? Ficando de cabeça para baixo, esticando o pezinho, o bracinho, que a gente fala, né, do sistema vestibular, proprioceptivo, né? Que eles não tiveram isso e não vão ter na UTI, né? A audição, aquele monte de barulho, aquele monte de ruído, a visão, aquelas luzes. Então, assim, é muito estímulo. Muita agressão, né? Que eles não estavam preparados, outros que eles tinham que receber e não estão recebendo. Então, assim, tudo isso, quando a gente pensa numa idade corrigida, a gente está tentando também, né, dar um desconto, minimizar, porque a gente sabe que tiveram insultos importantes aí, né? E quanto, né, mais prematuro, mais tempo de insulto provavelmente esse bebê vai receber, né? Por conta do maior tempo de internação. Então, assim, é isso. Tudo, né, tem a ver com a idade gestacional que esse bebê nasceu. A gente precisa dar esse desconto para ele, senão fica tudo muito confuso. E aí vai acontecer da gente patologizar tudo, né? Porque aí a gente vai olhar para um bebê e falar assim, mas ele não senta, né? Mas coitado, né? Na idade corrigida ele tem 3 meses, algum bebê senta com 3 meses? Não senta. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado sempre. Prematuro tem que acender a luzinha e corrigir a idade, não tem jeito, para todo, principalmente nesses primeiros anos. Exatamente, você me falou uma coisa muito importante, que é uma dúvida recorrente, né? Até quando corrigir a idade do prematuro? E que isso depende do quanto ele nasceu, né? Se ele é um extremo, se ele é moderado, se ele é tardio, né? Porque a gente sabe, né, doutora, que a Organização Mundial de Saúde preconiza, por exemplo, para os extremos, aqueles que nascem com menos de 28 semanas, né? Corrigir a idade até os 3 anos, né? Aí, para aquele que é mais tardio, às vezes o primeiro semestre, às vezes o primeiro ano de vida, né? Só que, assim, eu queria que você falasse isso para os pais, porque, infelizmente, doutora, existem medidas muito diferentes entre os pediatras, né? Então, a gente tenta orientar os pais o seguinte: o que a Organização Mundial de Saúde está preconizando, né? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza? Olhem essas premissas, elas guiam o olhar desse pediatra, porque é importante corrigir a idade do prematuro, é fundamental. Então, eu não posso corrigir a idade de um prematuro que nasceu de 23 semanas, de 24 semanas, somente no primeiro ano de vida. Eu preciso corrigir mais tempo, né? E uma coisa que eu queria que você falasse, doutora, que é uma dúvida muito recorrente, é que a gente tem que corrigir a idade não só para os parâmetros de crescimento, né? Eu queria que você falasse do crescimento para os pais também, que eles têm dúvidas sobre a famosa palavrinha catch-up. O que significa isso, né? Mas também para os padrões de desenvolvimento. Porque às vezes os pais chegam pra gente e falam assim: não, mas o pediatra já parou de corrigir a idade, ele não precisa corrigir a idade. Aí você vai ver, a criança tem 1 ano e 2 meses. Então ele parou de corrigir a idade para os padrões de crescimento, porque entrou na curva, né? Ali, comparando o prematuro e o ateno, não precisa corrigir mais. Mas desenvolvimento é em relação à maturação neurológica, né? Então, a gente precisa corrigir mais tempo essa idade. Eu queria muito que você falasse para os pais a sua visão, como você entende tudo isso. É isso.
a gente seguia, né, pelas recomendações da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Neonatologia. Então, assim, a gente usa, né, essas recomendações para nortear o nosso dia a dia, né, a nossa observação. Mas eu acho extremamente importante, como a gente falou no início, né, na primeira parte, que o desenvolvimento acontece, né, de forma máxima nesses primeiros 2 a 3 anos, a gente continuar corrigindo. Né? Por que parar com 1 ano? Né? A gente, né, o que o protocolo nos fala? Que a gente precisa, em todos os prematuros, corrigir. Né? O crescimento varia muito, mas assim, o desenvolvimento em si é muito importante a gente corrigir até os 2 anos. Nos prematuros extremos, a gente precisa corrigir até os 3. Eles precisam realmente de mais tempo, né? Eles vão ter, primeiro nasceram muito antes e segundo permaneceram mais tempo internados, né, no ambiente de unidade intensiva. Então eles precisam, a gente precisa dar esse tempo maior para eles. Então assim, a gente não pode parar de corrigir a idade no meio do caminho, senão a gente pode, né, perder aí alguma coisa. Então eu acho muito importante, né, a forma como eu tento fazer no consultório, nos primeiros 2 anos para todo mundo, e os extremos a gente continua fazendo essa correção e essa observação diferenciada até os 3 anos. E é isso, né? Você falou muito do catch-up, né? Que a gente fala, que a gente acaba usando esse termo, né, em inglês, mas o que é o catch-up, né? Por que o prematuro tem esse catch-up? O catch-up é uma aceleração do crescimento que o prematuro faz para tentar chegar na sua possibilidade máxima biológica, que a gente fala. Então, toda criança tem um potencial genético de crescimento, né, que veio da mãe e do pai, né? E o prematuro, por ter tido esse menor tempo dentro do útero, às vezes perdeu, né, o terceiro trimestre todo, que é o trimestre gestacional, que eles crescem mais, que é a maior velocidade de crescimento, de ganho de peso, por exemplo. Então, às vezes, perdeu esse trimestre intraútero. Então, é um bebê que nasceu com um peso mais baixo, ele precisa dar essa acelerada para ele chegar lá no potencial genético dele. Então, esse seria o catch-up. E esse catch-up também, geralmente, a gente usa essa mesma correção para a gente avaliar. Então, geralmente, a gente espera que esses bebês prematuros tenham esse catch-up em torno de 1, 2 anos de vida. A gente dá para a gente esperar até os 2 anos, mesma né, pensamento. Os prematuros extremos, a gente vai até 3 anos. Então, assim, a gente precisa olhar diferente para o prematuro e principalmente para o prematuro extremo. A gente tem que ser mais condescendente com os mais extremos. É basicamente isso. Isso. E aí, doutora, os padrões de crescimento, né, quais são as medidas que o pediatra precisa olhar? Né? E uma outra dúvida, por exemplo, que eu sempre recebo, mas o que tem que crescer mais, né, ali? Você vai falar dos 3 padrões do crescimento, e você já falou no começo, mas vamos relembrar, né? Porque os pais sempre têm dúvidas sobre o peso dessa criança, né? Porque o prematuro, ele demora muito tempo, às vezes, principalmente o extremo, a normalizar, a ter esse catch-up em relação ao peso, né? Mas quando a gente pensa nos 3 parâmetros do crescimento, o que tem que realmente estar ali, né, crescendo adequadamente, né? Porque o peso vai ser o último a se normalizar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para acalentar o coração dos pais, né? Porque os pais ficam muito preocupados. Eu acho que isso também, agora como mãe de UTI, acho que isso é uma questão de trauma de mãe de UTI, né? Porque para nós que tivemos extremos, né, é muito difícil chegar num quilo, sabe? Parece uma eternidade a criança chegar no famoso 1 quilo, né? E eles têm muitas dificuldades de adequar esse peso. Então, assim, nossa, e tem uma dificuldade na alimentação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução alimentar. E aí eu vou no pediatra e esse peso não tá adequado e tal. E meu Deus do céu, né? Só que aí também precisa saber que às vezes é o último parâmetro a se normalizar, que tem outros parâmetros que se normalizam antes e que tem que se normalizar antes, né?
Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para os pais. O que é importante da gente avaliar? O que a gente vai, né, é avaliado, né, durante a internação na UTI neonatal e é o que a gente avalia na consulta pediátrica, né, de segmento, né, de follow-up, enfim. A gente precisa avaliar 3 parâmetros, como a Teresa falou. Então a gente vê o peso, que é o mais falado, né, todo mundo fala, a gente vê o comprimento, né, ou estatura. Quando a criança já fica em pé, a gente chama de estatura. Quando a criança ainda não fica de pé, geralmente a gente chama de comprimento. E o perímetro cefálico, né, que vai medir a circunferência da cabeça, e aí a gente consegue entender se a cabecinha está crescendo, né, que demonstra para a gente se o cérebro está se desenvolvendo, né, se está crescendo também. Então, eu falei no início que geralmente as crianças são cabeçudas quando são pequenininhas, a gente brinca dessa forma porque é para ser dessa forma. Então, o cérebro, ele está em intenso crescimento nesses primeiros 2 anos. Então, é o tecido, né, mais do que a pele, mais do que qualquer outro tecido do corpo, o cérebro vai crescer muito nesses primeiros 2 anos. Então, o perímetro cefálico é o primeiro parâmetro que geralmente entra na curva, é o primeiro parâmetro que faz o catch-up. Então, geralmente, né, a gente percebe primeiro esse crescimento do perímetro cefálico, que é um dos parâmetros que às vezes os pais não têm tanta, né, não tem tanta ligação e tudo, então assim, até a criança fica meio esquisita mesmo, né, uma cabeça grande, relativamente pro corpinho miudinho, então assim, é para ser dessa forma, né, precisa ser dessa forma, o cérebro tem que estar ali em intenso crescimento para ajudar e coordenar todas as outras funções. O segundo parâmetro que vai aumentar, que vai crescer, né, que vai mostrar uma resposta para a gente é o comprimento. Então, né, o quanto o neném está crescendo em comprimento geral. E o peso é só o terceiro. E é justamente o peso que, né, as mães mais esperam, que a gente quer mais ver, que é o que é mais fácil da gente perceber se a criança está ganhando peso, está crescendo e tudo. Então, fica todo mundo muito ansioso com o ganho de peso. E esse, coitado, é o terceiro que vem lá no final. E para ser assim mesmo, né, o bebê prematuro, ele já tem potencialmente a chance de ter nascido pequeno. Às vezes tem bebês que, além de prematuros, nascem com um peso abaixo do esperado para aquela idade gestacional que ele nasceu, que a gente chama que são os pequenos para a idade gestacional. Então, é um bebê de peso muito baixinho. Então, isso, para ele conseguir ganhar em perímetro cefálico, ganhar em comprimento e esse peso começar a ganhar e ser visível, para a gente é muito angustiante, porque demora muito. E essa criança, dentro desse ambiente de unidade neonatal, tem várias coisas que vão contra esse ganho de peso. Então, assim, além da criança, né, do bebê, estar num metabolismo muito acelerado, né, por diversos fatores, tem essas injúrias, né, que a Teresa falou. Então, é um bebê que toda hora tem, né, pode ser, tá sendo, né, funcionado, pode ter alguma comorbidade, que a gente chama alguma doença associada, então broncodisplasia, hemorragia, né, de parênquima cerebral, enterocolite necrosante. Então, assim, tem várias coisas que vão atrapalhar esse ganho ponderal, né? Então, bebês que têm essas complicações ganham peso com mais lentidão ainda, ou às vezes até perdem inicialmente. Então, assim, é um ambiente super desfavorável para esse neném ter dificuldade de ganhar peso mesmo. Então, demora, leva tempo. E a gente comemora cada graminha, cada 5 graminhas, 10 graminhas de um dia para o outro, a gente está ali comemorando. E é assim mesmo. É muito difícil, né? A gente valida a ansiedade das mães, porque realmente até a gente que está acompanhando, eu já estive anos em unidades neonatais com prematuros extremos, e assim, a gente chega no dia seguinte querendo saber quanto é que pesou, e aí, tá, 5 graminhas, vamos lá, a gente vai conseguir. Então, assim, é isso, é um trabalho de formiguinha para ir tentando chegar no 1 quilo, chegando 2 quilos, então, assim, é de pouquinho em pouquinho. Então, assim, tentem se acalmar, né, se animem com os pequenos, né, com os pequenos ganhos, porque é assim mesmo. E é difícil, às vezes pode ter um de outro que seja uma perda e tudo, isso vai acontecer, mas é isso, vai devagarzinho mesmo. A gente tem que dar esse tempo para eles, a gente tem que tentar, né, ter essa calma. A Teresa pode falar um pouco mais sobre isso.
é isso, é um tijolinho cada dia, vai aos pouquinhos e sempre lembrar que a cabeça vai crescer primeiro, Isso. depois vai esticar, o neném vai crescer em comprimento e por último que vem o nosso esperado peso. Então é uma área comum da gente observar mesmo. Exatamente, que isso vai acontecer ao longo desses primeiros anos de vida, né? Então eu posso ter uma criança que saiu da UTI, que já está com 1 ano e pouquinho, né? E que tem essa dificuldade mesmo desse peso estar adequado, e aí vai no pediatra. Eu me lembro que com o Luca, com a Maitê, claro, mas até com o Luca, que nasceu de 32 semanas, teve uma época que eu tinha que ir toda semana no pediatra para fazer o peso, né? A gente vai angustiado.